Os nazarenos estão armados até os dentes, Flor Jurubeba, os Nogueira e os Ferraz. Na época do cangaço, ainda não existia aquela casa. O meu avô morava numa casa de taipa que ela ficava por esse meio aqui. Aí foi daqui que quando ele ouviu os tiros, quando Antônio Ferreira e Virgulino vinham atirando em Zé Nogueira, aí dessa casinha de taipa, que foi a primeira casa dele, ele veio para a porta e olhou daqui da porta e viu quando o Lampião ia passando, correndo e atirando ali no meio da roça. Mas ele disse que não viu em quem ele estava atirando, né? Nem também viu o Antônio Ferreira. Ele disse só viu o Lampião. Talvez o Antônio Ferreira já fosse mais na frente. Disse que só viu o Lampião quando ia passando correndo ali. Eles eram compadres, né? Eram muito próximos. E aqui também aconteceu outro fato interessante, que foi nessa casinha aqui, os nazarenos, 1926, estava naquela pressão da chegada dos revoltosos, né? E ele morava aqui. E os revoltosos vieram aqui pela Estrada Velha São Francisco, passava logo aqui. Tinha um pezinho de quixabeira, eu ainda alcancei uma quixabeirinha tortinha assim, que ela era meio arriada para um lado. Os nazarenos tinham ido atrás desses revoltosos, que estava a pressão, vem, não vem, chega, não chega. Aí eles aqui eram meio doidos. Aí disseram antes que chegue, vamos lá procurar. Aí tiveram notícia que eles estavam aqui para baixo, para um lugar aqui chamado Campo Bom. Foi o Odilon Flor, foi o meu avô, foi um bocado dos nazarenos aqui. E aí eles chegaram já tarde, já com muita fome. Aí o meu avô contava que quando eles chegaram aqui, os nazarenos passaram para a vila lá e ele entrou para almoçar. E disse que quando sentou na mesa, que a minha avó colocou a comida, aí na hora que ele sentou para comer, aí ele ouviu uma atropelada de cavalo, aí empurrou o prato lá para o meio da mesa e levantou ligeiro para ver o que era, e disse que avistou umas pessoas diferentes correndo atrás de uns bodes aqui. Aí pronto, aí ele como já estava na pressão de chega os revoltosos, não chega, aí ele acreditou que eram revoltosos, aí também já pegou o rifle com fome mesmo do jeito que estava, aí já saiu atirando neles aqui. Aí eles responderam com um tiro de lá, ele veio aqui para debaixo da quixabeira, aí disse que a minha avó ia saindo aqui para pedir a ele para não atirar e voltar, né? E ele disse, vai, volta, esconde os meninos para poder, senão as balas vão pegar em você. Aí disse que a minha avó correu e levou os meninos tudo para esconder dentro do buraco onde eles tinham cavado do barro para fechar a casa, que a casa de taipa é fechada no barro, e onde tinha um buraco ela se escondeu dentro, né? Aí ele disse que aqui foi a maior agonia dele, porque daqui para Nazaré deve dar uns 400 metros aproximadamente. Mas ele disse que começou a atirar e dar grito para os nazarenos ouvir de lá e vir para ajudar ele. Mas ele disse que quanto mais atirava, ele dava grito e não chegava ninguém, ele aperreado aqui, o pessoal demorando de chegar. Mas na verdade não era a demora, é porque no meio do tiroteio, acho que assim que ouviram lá, correram. Mas aí ele disse que quando ouviu o grito de Odilon, eles eram um primo legítimo, né? E aí Odilon os primos chamavam tudo dele de Dedé. Aí já gritou, pode segurar o fogo, Dedé, que o Odilon Flor tá chegando. Aí ele disse que aí pronto, aí disse, agora vai. Aí pronto, aí acunharam aqui, aí encurralaram ele, subiram aqui na direção da Braúna, que fica ali na frente, chamada Braúna dos Revoltosos. E aqui eles mataram vários revoltosos, eles foram enterrados lá perto do Riacho Joá, daqui uns 6 quilômetros. Levaram os que morreram e foram para lá. Pessoal, a gente está presenciando aqui um momento muito interessante. Estava um calor muito grande, um sol muito forte, de repente começou a chuva. Sertão tem dia, assim, pleno novembro, começo de novembro, começou uma chuvinha e um vento muito forte, a temperatura caiu assim, muito, não sei lhe dizer quanto, mas caiu bastante. E muito legal a gente estar aqui presenciando esse acontecido. Olha o vento. Meus amigos, estamos vindo aqui com o Zinho, procurando aqui uns postes de telégrafo da época do cangaço. Aqui dentro da Caatinga ainda existe alguns postes antigos. Como eu falei antes, está chovendo, caindo chuvinha muito gostosa, com um vento muito forte. Não sei nem se o som está ficando legal aí para vocês, mas vamos tentar registrar, achar isso aí, que é também uma coisa importante, que faz parte de uma época. Vamos lá. Nossa, olha só, pessoal, esse poste de madeira aqui fazia parte do antigo Correios e Telégrafos, por onde passavam os telegramas da época do cangaço. Aí passava exatamente por uns fios que tinha nesses postes aqui, ó. Aqui ainda tem os restos das coisas, né? Que tinha lá em cima, onde passavam os fios, tinha esse negócio pregado, né? Que o fio passava aqui por dentro. Ainda tinha a estrutura antiga dos Correios e Telégrafos, né? Então é nessa linha aqui que passava a fiação dos Correios e Telégrafos para passar os telegramas na época dos anos 20, na época do cangaço, né? Então ainda tem essa lembrança aqui para registrar, né? Lá na frente tem mais postes desse aqui,
Tem vários deles ainda aqui nessa sequência, nessa linha que era antigamente, né? E essa aqui era a estrutura que segurava os fios, que ainda hoje existe aqui, né? Outra coisa interessante que, assim, que registrou na história, né? No dia 1º de agosto de 23, quando houve o casamento de Licor, Virgulino passou na rede de telégrafos da época e cortou os fios e fizeram uma chibata para poder bater nas mulheres barbadas de Nazaré, como eles disseram, né? E disse que eles chegaram na vila dando essa chibatada com esses arames de ferro, de material metálico que tinha antigamente, e chegaram dando chicotada dizendo que o bater na bunda das mulheres barbadas de Nazaré, né? Foi uma coisa bem interessante também dessa época. E quando ele queria cortar a ligação de um local para outro, ele já sabia, cortava os fios, pronto, acabou, ninguém passava telegrama, ninguém se comunicava nem nada, né? Então era uma estratégia também que ele usava na época. Pessoal, são vários, realmente a rede de telégrafo aqui era grande, a gente já passou por 4 ou 5 postes desses, que ainda existe aqui. Postes é maneira de dizer, porque são totalmente de madeira, né, Zinho? É, exatamente. E esses daqui que estão mais inteiros, você vê que eles são bem altos, né? Que a fiação elas passavam na altura bem elevada. Esse embuzeiro que está aqui atrás foi um dos locais que os nazarenos ficaram apoiados, né? Como base de apoio, trocando tiro com os revoltosos que estavam naquela baraúna logo ali na frente, que ficou com o nome Braúnas dos Revoltosos. Então nesse trajeto aqui até poucos anos atrás, o meu primo ainda encontrou casca de bala de mosquetão aqui debaixo desse embuzeiro, né? Que era um ponto de apoio, onde eles ficaram trocando tiro aqui nesse local contra a coluna Prestes. Olha aí, pessoal, mais um local aqui importante, que ainda se sustenta aqui, apesar de tanto tempo, de tantos anos passados, mas é um local que teve um combate que foi muito importante, porque foi com a coluna Prestes, que passou por aqui e trocou bala com os nazarenos. Aí, meu amigozinho aqui. Pronto, essa árvore gigantesca, né, que vocês estão vendo aqui atrás é a Braúna dos Revoltosos, né? Ela toda a vida que a gente teve conhecimento, do ano de 1926 para cá, ficou conhecida como a Braúna dos Revoltosos, né? E de todo local aqui da região aqui próxima, a gente avista essa braúna de longe, porque ela fica bem destacada no meio da vegetação, né, devido ao tamanho que ela tem. Foi nesse local aqui que os nazarenos trocaram tiro com a coluna Prestes. E é interessante que eu estava lembrando que o meu avô contava que eles tinham uns cavalos bem bonitos, né? E disse que tinha um cavalo branco que era bonito. E na troca de tiro, o meu avô disse: tenham cuidado para não acertar tiro no cavalo branco, que eu quero para mim o cavalo branco. O cavalo branco é meu. Aí eu sei que no meio do tiroteio teve uma hora que o cavalo levantou as patas dianteiras assim, aí quando levantou as patas, aí um tiro pegou por baixo dele e matou o cavalo branco. Aí disse que meu avô ficou numa tristeza muito grande, porque não conseguiu pegar o cavalo branco. Mas mesmo assim, Pedro Gomes e Manuel Gomes conseguiram ainda cada um pegar um cavalo do pessoal da coluna Prestes, quando eles brigaram aqui com os nazarenos no ano de 1926. É isso aí. Vai saudade, 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 vai saudade para o meu sertão. O meu vaqueiro viajou e não chegou, e o gado se revoltou no terreiro do patrão. Nós estamos aqui na casa de Aldenira e Adalberto. A Aldenira era neta de Zé Jurubeba. Como era mais das nossas primas mais antigas, ela lembra de mais coisas, ela conheceu mais pessoas que eram da época. E a gente aproveitou aqui para vir conhecer, aqui na casa da Aldenira, o banquinho que Lampião tocou, sentado nele, tocou a harmônica, né, no dia que ele pegou a sanfona. E ele trouxe essa harmônica e tocou sentada nesse banquinho. Show de bola, pessoal. Hospitalidade aqui sertaneja, legítima. Onde a gente chega, gente, nós encontramos esse tipo de hospitalidade, recebendo a gente aqui de portas abertas para falar e conhecer aqui sobre a história do cangaço. Já veio tanta gente atrás desse banco aqui, meu Deus. Eu só alcancei a minha avó. Eu perguntei por que ela tinha arranjado esse banco. Ela disse que tinha sido Lampião que tinha trazido para ela, porque aqui a região foi ficando todo adversário dele. E minha avó e Chico e Zébio não procuraram se envolver nas coisas que aconteciam com eles. Então, sempre quando eles vinham, chegava à meia-noite para madrugada, chamava ela, iam que ela fizesse café, e ela botava a chaleira no fogo, ia fazer café, e eles se assentavam nesse banco
E onde fazia café não tinha hoje o fogão. Era 3 pedras. 1, 2, 3. Aqui fazia o fogo e colocava uma pedra maior lá e outra cá, enganchava o arame e fazia o café. E outra era uma chaleira de barro. E então eles tomavam o café, o Lampião ficava com ela, conversando com ela, e a cabroeira deitado no terreiro. E então se tinha um que disse, ô Cia Isabel, que era o nome dela, ô Cia Isabel, eu estou aqui deitado olhando para o céu. Eu sempre estou olhando e com a certeza que sempre de lá do céu só vou ver o azulzinho. Aí ela disse, não diga isso não, que Deus é justo, não é vingativo não, você pode ter um coração bom e futuramente você pode ser perdoado. Ele disse que não, já tinha feito muita perversidade e então tinha certeza que não tinha a salvação. Era meia-noite. Cangaceiro meia-noite. O cangaceiro meia-noite. Aí dessa viagem, ele quando foi chegando às 3 horas, ele pediu a cabroeira que se levantasse e fosse se arrumando para poder sair, viajar. Que sabia que talvez essa fosse a última vez que vinha aqui.